Olá, tudo bem? O primeiro vídeo do meu canal foi bem recebido pelos meus amigos. Até eu acho que foi por isso que foi bem recebido, porque são os meus amigos e não quiseram de repente falar as verdades. Brincadeiras à parte, eu recebi algumas mensagens de incentivo para continuar, porque gostaram muito da mensagem do primeiro vídeo do canal. Então hoje eu vou dar seguimento, é o segundo vídeo, e eu vou meditar o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. Então é Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. O título desse trecho é Deus visitou o seu povo. Em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e lhe disse: Não chore. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu lhe ordeno, levanta-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu particularmente acho esse um dos trechos mais lindos do Evangelho. O trecho da viúva de Naim. Eu acho ele com uma riqueza de detalhes e uma riqueza de conteúdo que, se a gente for meditar ele a fundo, a gente teria tempo para vários vídeos, não só para um. Naquele tempo, uma mulher ficar viúva era muito ruim, porque o marido era o responsável pelo sustento da casa. A mulher não trabalhava, a mulher cuidava das coisas do lar. Então a mulher que ficava viúva, ela tinha uma grande dificuldade, porque ela não saberia como seria o sustento dela dali para frente. E esse texto particularmente mostra uma mulher viúva que perdeu o filho único. Então, ela já havia perdido o marido, mas ela ainda tinha um filho que poderia sustentar a casa. E ela perde esse filho também. Eu fico imaginando o desespero dessa mulher. Tudo que ela tinha ruiu. A família dela havia ruído. Ela perdeu, além do pai e do filho, a condição, a dignidade. Ela não saberia mais como seria sustentado, como viveria dali para frente. Outro detalhe importante: uma grande multidão acompanhava o cortejo desse jovem. Pessoas possivelmente que se sensibilizaram pela dor daquela viúva. Eu fico imaginando que aquela multidão era de uma tristeza profunda, acompanhando a dor daquela mãe que tinha perdido o marido e agora tinha perdido o filho. Mas essa viúva teve muita sorte, foi muito abençoada, porque ela teve a situação de encontrar Jesus. Jesus vinha, estava entrando na cidade com uma multidão que o acompanhava. Eu acredito que naquela multidão se encontrava muita alegria, muita esperança, muita vida, porque é isso que Cristo traz para a nossa vida. Quando a gente se abre para Jesus, a nossa vida muda completamente. E daí o detalhe muito lindo desse evangelho. Quando Jesus vê aquela viúva, vê aquele cortejo, ele sente compaixão por ela. Não sentiu pena daquela mulher, ele sentiu compaixão. Ele sentiu a dor daquela mulher. Talvez Jesus tenha ficado tão comovido com a viúva de Naim, porque de repente ele via nela
o que a mãe dele passaria um tempo para frente. Maria também tinha José e Jesus. Maria perdeu José e logo em seguida Jesus também partiria. Então Jesus de repente viu na viúva de Naim a mãe dele. Mas isto mostra um outro aspecto muito importante. Nosso Deus é compassivo. Nosso Deus sente a nossa dor. E a reação de Jesus, quando ele vê aquela mulher, sente compaixão, ele diz: não chores. Não chores. Jesus estava dando um alento para ela. Jesus ali naquele momento, ao sentir a dor dela, ele comprou aquela situação. Ele absorveu aquela tristeza daquela mulher. E a reação dele imediata diz: não chores. Talvez hoje tu esteja chorando por alguma coisa. Pode ser pelo desemprego, pode ser por uma situação de saúde na família, pode ser pela falta de esperança que a gente está vivendo, todo esse clima tenso de crise. Jesus também olha para ti hoje e diz: não chores. Aquele mesmo Jesus que falou para a viúva de Naim, ele vive, ele é o mesmo hoje. Basta que tu permita esse encontro. Tenho certeza que Jesus vai dizer para ti: não chores. Jesus quebrou um protocolo, as pessoas não poderiam tocar no caixão durante o funeral. Essa era uma tradição. E ele quebrou o protocolo, ele tocou no caixão. Pediu, as pessoas que carregavam pararam, e ele deu uma ordem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Talvez muitas pessoas hoje estejam caídas em função de todos aqueles problemas que eu já falei. Mas Jesus diz para ti: levanta-te. A ordem de Jesus é: sim, tem jeito essa situação. Levanta-te. Parte de ti também te levantar. O jovem ressuscitou. A situação da viúva, que era de desespero, a situação dela, que era de uma falta de esperança, no momento em que ela encontra Jesus, muda tudo. Ela tem um filho de volta, ela tem uma esperança, ela tem uma perspectiva de vida. É o encontro. A viúva de Naim teve toda a vida transformada quando ela encontrou Jesus. E quando ela permitiu que Jesus ajudasse ela naquela situação. Um detalhe importante também é que no começo desse trecho existia a multidão que seguia a viúva e a multidão que seguia Jesus. Uma multidão de tristeza e uma multidão de alegria. E quando as duas multidões se encontram e Jesus transforma aquela situação, nós temos uma multidão só. Que no princípio, claro, ficou com medo. Não deve ser muito comum, né, a gente vê um morto ressuscitar. Mas depois eles glorificaram a Deus, todos juntos. Nós glorificamos a Deus geralmente como estamos felizes quando uma situação muda. Então não existem mais duas multidões, existem uma multidão só. Esse trecho, como eu falei, é um dos trechos que eu mais gosto, porque mostra a compaixão de Jesus. O olhar misericordioso dele quando ele olha para nós e sente compaixão. E a certeza de que, por pior que seja a situação, quando a gente se abre, quando a gente entrega essa situação para Cristo, tudo muda. Tudo muda. A viúva de Naim experimentou isso. Essa mudança. De uma hora para a outra, tudo aquilo que era desespero se tornou vida, se tornou alegria. Para que isso aconteça, basta que a gente se abra para Jesus. Foi a ação de Jesus que transformou a vida daquela mulher, que trouxe o filho dela de volta. O que eu quero propor para ti é isso: permitir que Jesus tenha livre acesso na nossa vida. Eu tenho a certeza absoluta de que toda a situação pode ser mudada pelo amor de Jesus. Ele pode.
Nada é impossível para Ele. Com Ele, nós podemos todas as coisas. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Sugiro que você leia essa passagem com calma e veja a riqueza de detalhes. Que Jesus pode transformar qualquer situação sem esperança numa situação nova. Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Que Deus te abençoe e que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes na tua vida. Abraço.